5 cordas. A voz dele é tão forte e bonita quanto no sonho. Sentado em um longo banco de madeira, ao lado de Marluí e vários outros jovens da comunidade, Tomás apreciava o canto de Popígua. Uma espessa cortina de fumaça produzia sombras que circulavam ao redor dos corpos de diversos outros cantores que lentamente se deslocavam dentro do espaço vazio da casa de reza. A expectativa de Tomás ao entrar na casa de reza era encontrar um templo repleto de imagens e estatuetas, talvez um chão de mosaicos, mas não havia nada disso. As paredes nuas, feitas de argila, eram cobertas por um telhado de palha. Vários bancos cercavam um espaço central, no qual se via apenas um banquinho de madeira, e sobre ele uma linda menina de olhos fechados. Popígua cantava, fumava seu cachimbo e lançava nuvens de fumaça sobre a cabeça dela. Ouça, disse Marli, é uma cerimônia de corpo. Tomás ficou observando enquanto alguns poucos jovens dançavam lentamente ao redor de Popígua, fumando seus cachimbos de olhos fechados. Seus movimentos eram tão precisos que ninguém tropeçava ou caía. Posso cantar e tocar? Indagou Tomás. Não. Só se meu avô lhe disser para fazer isso. Você não deve tocar as pessoas. Elas estão muito sensíveis nesse momento, disse Marli. Alguns jovens se sentaram sobre um tapete de palha e começaram a tocar os tambores, enquanto outros tocavam violão. A música era hipnotizante e, de certa maneira, parecia conter fragmentos da melodia que Tomás passara a tarde tocando. O ritmo lento e revigorante parecia proporcionar ondas de entusiasmo e felicidade instantânea a Tomás. Isso é incrível, ele ficava repetindo, mesmo que Marli lhe implorasse para fazer silêncio. Popígua fez um gesto indicando que a menina podia sair de seu banquinho e descansar sobre o tapete de palha. Ele sorriu para Tomás e o abordou. Bem-vindo, meu jovem. Tomás apanhou o violão e, dedilhando as cordas, não parava de falar. Isso é tão sensacional. O canto, a atmosfera mágica. Eu já me sinto totalmente renovado, estou curado. Estou me sentindo tão bem que eu quero participar da cerimônia. Posso tocar para você e cantar, Popígua? Seria realmente uma honra para mim compartilhar desse momento com todos vocês. Seria meu presente, minha contribuição. Popígua interrompeu Tomás abruptamente. Não, você não pode tocar. Não? Indagou Tomás surpreendido por uma mistura de sentimentos, decepção, desespero, profunda rejeição e, ao mesmo tempo, uma estranha e inesperada sensação de alívio. É para você ficar só escutando, meu jovem. Você tem que voltar a escutar. É só isso. Eu acabei de ler para vocês um trecho do livro O Músico, que eu escrevi inicialmente em inglês, The Musician. Ele foi lançado pela Kohler Books nos Estados Unidos e depois, agora, essa edição brasileira da Nova Fronteira. É engraçado porque hoje de tarde eu fui separar que trecho eu ia ler para vocês. E quando eu reli esse pedacinho, eu percebi que tinha uma quantidade de lembranças e significados e homenagens que eu fiz a várias pessoas e vários amigos só nesse trecho. Eu queria contar que ele é inspirado numa situação real, mas é livremente inspirado, é ficção. E a situação aconteceu quando meu grande amigo Estas Tony veio junto com Guedros para o Brasil. E nós pudemos assistir uma cerimônia na casa de reza da comunidade Guarani, na Crucutu, e nós não tivemos autorização naquele momento para filmar, porque era algo muito sagrado. Mas eu podia escrever, eu tive autorização de mais ou menos, guardando todo o sigilo daquele momento, tentar recriar toda a vivência que a gente passou tão rapidamente, mas que foi maravilhosa. E quando eu reli, eu lembrei de toda a situação, de Olivier
Jecupé, que nos convidou para assistir, né, e os amigos todos da comunidade. E lembrei também que meu pai me fazia um pedido quando ele estava vivo, que era um pedido estranho na época. Ele insistia para que eu aprendesse a tocar violão, coisa que eu nunca aprendi, embora eu adore violão e tenha ficado muito emocionada a assistir aquela cerimônia, que é todinha ela com a viola guarani sendo tocada como instrumento de cura. Aí só eu compreendi uma série de encadeamentos que mapearam a minha vida. Esse é um mapa que eu herdei do meu pai, Luiz Felipe Prieto. Meu pai, descendente de espanhóis, morava na infância em Santos, perto de São Vicente. E foi lá que ele começou a brincar com as crianças da comunidade guarani. E desenvolveu toda uma admiração muito profunda pela vida de uma criança na floresta e na comunidade. Isso influenciou a vida inteira dele. Quando ele se tornou depois, ele virou funcionário público e tal, ele começou a visitar a comunidade Chavante todos os anos, passando vários meses. E voltava marcando todos os lugares que ele tinha visitado, os lugares onde ele tinha ido mais de uma vez, aqui, tá vendo? E os lugares onde ele gostaria de visitar e que ainda não tinha ido. Também estavam marcados aqui, os lugares de sonho, né? Então tinha um mapa realizado e uma parte era um mapa que ele gostaria de ter cumprido, digamos, né? As rotas que ele queria ter construído. E outro dia eu estava lembrando com um amigo de família, Joaquim Pereira, que acompanhava ele nas visitas todas à comunidade dos Chavantes, os longos períodos que ele passava lá, que quando a gente entrava no escritório dele aqui em São Paulo, era preciso cumprir um ritual. Ele pegava as visitas, as crianças, mostrava esse mapa e ia contando ponto por ponto da viagem. E depois ele abria os álbuns e mostrava as fotos, para comprovar que ele não estava inventando, que aquilo tudo era real, entendeu? Então, eu gosto de dizer que meu pai ele acreditava na ecologia, antes mesmo da ecologia ter sido inventada enquanto termo. Ele defendia a inclusão dos povos da floresta antes do conceito de inclusão ter sido criado. Ele dizia para mim que todas as vezes que ele caminhava, ele estava ao lado dos amigos chavantes, ele de bota sempre, e os meninos descalços, andando na floresta, assim, com uma agilidade que ele jamais teria. Ele ficava pensando, puxa, eu gostaria de ter sido assim. E hoje só, separando o material para falar com vocês, eu percebi que essa frase que ele dizia para mim, na verdade, continha o desejo de ter sido uma criança guarani. E isso está dentro do meu coração, eu também compartilho. Eu tive a oportunidade de conhecer muitas florestas, passar a infância no campo. E assim como eu não tenho todas as fotos como meu pai tinha, eu também entendo que hoje em dia, quando eu vejo os mapas e quando eu vejo as fotos, que ele guardou pilhas de fotos, na verdade, ele tinha que comprovar para as pessoas da cidade que aquele era um lugar idílico, maravilhoso, mas real também, né? E eu sinto isso às vezes, que quando eu compartilho dessa infância que ele me proporcionou, a mim e minha irmã, é difícil. As pessoas me veem vestida assim, trabalhando com livros, civilizada, entre aspas, e não acreditam tanto nos mapas que eu carrego dentro de mim até hoje. O livro foi dedicado aos meus queridos amigos Caraí Papamirim, Olívio Jecupé, Maria Querexu, Aparício, Camila Paramirim, Jecaguamirim, Tupamirim, Ailton Krenak, Cacá Verai e, naturalmente, Daniel Munduruku, nosso irmão. Eu queria agradecer também ao Vitor Scatolin pela tradução especial, pela transcriação do poema El Desdichado, do poeta Gerard de Nerval, atribuído ao personagem Tomás. E a estas, Tony, eu agradeço por todas as leituras, sugestões, estímulo e sua música inspiradora, a trilha sonora desse livro.
Eu espero que o músico também seja um mapa para vocês, um mapa de autodescoberta, de suspense em alguns momentos, encantamento em outros, mas principalmente um mapa onde as florestas sejam incluídas.